Vamos conhecer então um novo recurso do Active 3D, que são as linhas invisíveis. E ainda nesse vídeo vou mostrar também as linhas em projeção. É muito simples. Vejam aqui a tela dividida em 3 viewports, sendo que essas duas mostram o projeto em 3D. Nós temos um piso, 2 pilares, uma parede e aqui uma linha de corte que está gerando a representação nesta vista 2D da esquerda. E a vista 2D da direita, temos uma planta baixa. Então, na linha de corte, na vista 2D de corte, a parede está tapando os pilares que estão atrás dela. A visualização vem nessa direção aqui, então a parede tapa os 2 pilares. Selecionando esses 2 pilares, seja em 2D ou em 3D, nós podemos ligar as linhas invisíveis para que elas apareçam tracejadas dentro do corte, que são aquelas arestas dos objetos que não estariam aparecendo porque estão atrás dessa parede. Agora vejamos como configurar isso adequadamente. Cada objeto tem a sua propriedade de linhas invisíveis ligada ou desligada. E você pode selecionar mais de um, configurar todos eles ao mesmo tempo. Eu vou selecionar esses 2 pilares e vou configurar agora como eu quero que as linhas invisíveis apareçam. Aqui do lado esquerdo eu defino onde essas linhas devem aparecer. Se eu selecionar todas as plantas baixas, não adianta eu vir aqui embaixo e escolher a planta baixa, porque eu já pedi que eu quero todas. E se eu selecionar todos os cortes e elevações, também não adianta identificar um único corte aqui, porque ele vai mostrar todos. Então você usa ou um desses 2 itens, ou desmarca um item e seleciona aqui embaixo quais são as vistas de corte de planta que você deseja que as linhas invisíveis apareçam. E do lado direito nós temos as condições para que isso aconteça. Eu vou marcar essa primeira condição somente se uma parte do objeto estiver visível. Vejamos como é que fica o resultado. Então aquele pilar que é mais baixo deixou de aparecer aqui e o outro pilar que tem uma ponta saindo para fora, que aparece em vista, está aparecendo. Se eu voltar aqui nas configurações, vou configurar novamente. E agora eu vou definir um pouco mais. Eu digo a distância que eu quero que esses objetos apareçam. Nós vemos aqui na direita uma cota que está marcando 309 centímetros. E essa cota mede da linha do plano de corte até aquele objeto mais afastado, aquele pilar que está mais distante do plano de corte. Se eu coloco aqui uma distância de 280, aquele outro pilar que está lá atrás não vai aparecer, porque ele está afastado mais do que 280 do plano de corte. Então isso sumiu aqui na vista 2D também. Vamos selecionar o pilar novamente e vamos conferir. Linhas invisíveis. Se eu desmarco a opção, ele volta a aparecer novamente. Pode ver aqui no corte que ele voltou a aparecer. Se eu diminuo a profundidade desse corte, aqui na propriedade de profundidade do RAID, o objeto que estiver além dessa distância também não vai aparecer. Se eu colocar aqui 250, por exemplo, o objeto não aparece nem em vista, nem as linhas invisíveis. Agora vamos fazer uma cópia dessas vistas 2D, criar novas vistas aqui, de planta e corte, vou ligar as 2 vistas. Temos agora mais 2 representações, uma em planta e outra em corte. Agora eu vou selecionar os objetos em 2D, acessar aqui as linhas invisíveis e vou modificar as configurações. Em vez de aparecer em todas as plantas e todos os cortes, eu vou escolher que eu só quero que apareça no corte AA. Vou também modificar a configuração para tirar essas restrições para que o objeto apareça totalmente. Eu tenho que modificar a profundidade do corte, senão não vai aparecer também. Eu configurei agora nesses 2 objetos as linhas invisíveis para mostrar apenas no corte AA, que foi o elemento que eu selecionei aqui na nossa lista.
Vejamos agora como é que funciona a projeção. A projeção é o objeto que fica atrás do plano de corte. Nós estávamos com a linha de corte olhando nesse sentido, e os pilares estão na mesma linha de visão. Agora eu vou rotacionar essa linha de corte, vou girar um pouco ela para cá e vou trazer um pouco mais perto aqui. Essas duas vistas não precisa mais. Vamos voltar para cá. Então nós temos aqui a nosso novo corte a partir daquela linha, e os pilares agora estão atrás do plano de corte. Agora, selecionando esses pilares, indo no item que está logo acima, que é projeção 2D, eu posso ligar a projeção e o objeto passa a aparecer em projeção aqui, dentro do corte. Isso também pode servir para planta baixa. Mesma coisa que eu já tinha mostrado antes, a projeção 2D também pode ser configurada para aparecer em determinadas plantas baixas ou determinados cortes. E aqui na direita nós temos as mesmas condições das linhas invisíveis. E essa outra opção de baixo pode ser usada para determinar objetos que vão aparecer em planta baixa, por exemplo. Eu vou desenhar aqui dois objetos para representar um pouco melhor essa projeção. Vou desenhar uma escada. Nós podemos ver que a escada aparece em vista e a partir de uma certa distância aparece em projeção. Selecionando a escada e indo no estilo de vista 2D, nas propriedades de projeção, vamos olhar as configurações e lá nós temos que a escada aparece em projeção somente se uma parte do objeto estiver visível. Ou seja, a escada tem que estar aparecendo algum pedaço dela, porque se ela estiver totalmente abaixo de uma laje ou de um outro elemento, ela já não vai aparecer em projeção. O plano de corte está cortando a escada pelo meio, então metade dela está em vista e metade está em projeção. Agora eu vou criar um outro objeto aqui nessa planta, que é uma laje. Vou fazer uma laje retangular, só que ela está acima do plano de corte. Vamos colocar aqui 2,80 metros. Vou formar dois pontos aqui. E temos a laje aparecendo aqui em 3D. E ela não aparece em 2D. Se eu seleciono a laje, vou na projeção 2D e configuro para mostrar em planta baixa e coloco uma distância acima do plano de corte que eu quero que esse objeto seja considerado. Se eu estou cortando minha planta baixa a 1,40 m e essa laje está a 2,80 m, eu posso colocar aqui que ignore objetos acima de 2 metros, então passando um pouco da laje já não vai aparecer. Então a laje está aparecendo somente nesse pavimento. Se eu tiver uma outra planta baixa abaixo desse pavimento, essa projeção já não vai aparecer, vai ficar definida, fixada somente no pavimento onde ela está. Eu vou mostrar mais um exemplo aqui, que é esta viga que nós temos aqui dentro do nosso projeto, uma viga que está lá embaixo daquela laje. Eu vou selecionar aqui na projeção 2D, não, nas linhas invisíveis, porque a viga está abaixo da planta baixa. Eu quero que ela apareça aqui nessa planta baixa, mas ela está abaixo do piso e abaixo da laje. Mas eu quero enxergar essa viga. Então eu venho aqui nas linhas invisíveis, peço para configurar, e digo para aparecer em planta. E ok, ela já vai aparecer aqui embaixo. Então nós temos aqui um tracejado mostrando onde está a nossa viga. Esse objeto pode ser editado aqui mesmo. Eu vou movimentar essa viga daqui até aqui. E agora, para finalizar, com o objeto em 2D selecionado, nós temos aqui no estilo para vista 2D uma representação, um conjunto de configurações a mais para fazer a representação das linhas em
projeção, que já existia no Active 3D, e agora temos também as linhas invisíveis. Então você pode definir cor, layer e line weight para as linhas invisíveis, além das linhas em projeção também. Essas configurações ficam gravadas no estilo do objeto, enquanto que o modo que está configurado para a projeção e para linhas invisíveis ficam configurados no próprio objeto. Cada ocorrência do objeto tem uma configuração diferente, e a representação das linhas invisíveis e das linhas em projeção ficam configuradas no estilo. Todos os objetos do mesmo estilo são representados da mesma maneira.